A pergunta é a seguinte: por que nós temos tanta dificuldade de inovar? Né? De maneira geral no mundo e especificamente no Brasil. Né? A inovação, quando a gente vai pegar a palavra inovação, é você introduzir uma novidade, introduzir uma mudança num determinado processo. Para que você possa introduzir essa mudança num determinado processo, você tem que olhar esse processo de fora. Você tem que olhar esse processo, né, como se você pudesse olhar esse processo como se fosse uma coisa que está fora de você. Então, quanto mais a gente vive o presente, quanto mais a gente vive o cotidiano, quanto mais a gente vive o dia a dia, e quanto mais a gente está enfornado nesse presente, nesse cotidiano, quanto menos a gente consegue olhar ali de fora, menos a gente tem capacidade de inovar. Por quê? Porque você não consegue se desgrudar desse presente e desse processo. Então, qual é a base fundamental para a gente poder trabalhar a inovação? A base fundamental para trabalhar a inovação é a capacidade de você desgarrar, né, dos processos, desgarrar da maneira, foi o que eu trabalhei no outro vídeo, você desgarrar da sua percepção da realidade e você olhar a sua percepção da realidade de fora, para que você possa analisar, né, o processo de fora e que você possa ver nesse processo os problemas daquele processo. Bom, isso a gente quando está falando de processo e quando a gente está falando de inovação, nesse sentido a gente está falando de inovação incremental. Ou seja, existe um processo, existe um trabalho que você está fazendo, em que você vai melhorar aquele processo, em que você vai introduzir coisas novas nesse processo. Isso obviamente gera principalmente valor, né? Porque gera valor porque você reduz o seu custo. Você vai estar fazendo uma coisa, está gastando X, você vai fazer uma coisa que vai gastar Y, então você vai reduzir o seu custo. Você vai ter uma redução de custo e você então vai aumentar o seu valor. Isso é uma questão. A outra questão, que é mais séria, mais grave, mais difícil, é quando a gente vai trabalhar com a questão da inovação radical, ou da inovação criativa, ou da inovação transformadora, em que você vai trabalhar com uma outra perspectiva. Então, aí nós vamos ter um problema mais sério ainda com a questão da percepção da realidade. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com uma visão inovadora, transformadora, a gente vai precisar fazer uma projeção do futuro. A gente tem uma coisa que está sendo feita hoje, a gente olha para aquela coisa que está sendo feita hoje, aqui a gente tem os dados para a gente trabalhar, mas para a gente fazer uma perspectiva futura, a gente não vai trabalhar com o cotidiano, a gente não vai trabalhar com o presente. O que a gente vai utilizar? A gente vai usar duas ferramentas que são difíceis para a gente trabalhar, né? Que são as ferramentas filosóficas e teóricas, né? Estratégicas. Ou seja, a gente vai ter que olhar, né, para uma série de coisas abstratas hoje, a gente vai ter que olhar para uma série de forças que existem hoje na sociedade, a gente vai ter que perceber, vai ter que fazer um cenário, construir um cenário, para a gente poder ver e atuar em cima desse cenário no futuro. É como se fosse um jogador de futebol que percebe que o lateral vai se deslocar e ele, em vez de jogar a bola para o lateral que está saindo para começar a correr, ele já joga a bola na direção em que ele vai chegar. Para ele poder fazer essa perspectiva, ele não pode olhar para esse cara que está começando a correr. Ele vai ter que olhar para onde esse cara está indo, que é o chamado ponto futuro. Então, para a gente poder ter esse ponto futuro, para a gente trabalhar com inovação transformadora e a inovação inovadora, a gente vai ter que sair, né, a taxa, né, de percepção, a taxa de percepção da realidade, ou a gente pode dizer, a taxa de afastamento da percepção da realidade, ou a qualidade da percepção da realidade, ela tem que ser muito maior, né, do que para você fazer a inovação incremental. E isso vai exigir uma capacidade de abstração, isso vai exigir uma capacidade de percepção e uma capacidade de mudança muito grande, e a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade muito autoritária, uma sociedade muito que a escola não prepara para esse tipo de modelo, a escola é toda ela memorialista e a gente precisa de abstração. Então esse é o grande, né, é o grande nó, é o grande problema que a gente tem hoje para fazer inovação. Então é trabalhar basicamente nessa discussão da percepção da realidade, aumentando a capacidade e a taxa de abstração. Se você gostou do vídeo, se você tem gostado dos vídeos, você assina o canal, curte, divulga, né, que é importante para a gente poder separar as ideias, colocar essas ideias no ar. E a outra coisa é que eu estou fazendo um curso, né, que é visão, né, uma visão estratégica inovadora. Se você quiser fazer, quiser se informar, tem um link aqui embaixo no vídeo, você pode clicar e vir fazer um curso comigo para a gente poder trabalhar essas questões todas. É isso, obrigado.